Para darmos início ao evento, convidamos para a sessão de abertura os senhores Embaixador Luiz Augusto de Castro Neves, presidente do Conselho Empresarial Brasil-China. Também o embaixador Yang Wanming, embaixador da China no Brasil. André Clark, presidente e CEO da Siemens no Brasil e diretor do Conselho Empresarial Brasil-China. E Luiz Felipe Trevisan, diretor do Conselho Empresarial Brasil-China e diretor de Corporate e Investment Banking do Itaú BBA. Senhores, por favor. Senhoras e senhores, muito bom dia. E um bom dia especial para o embaixador Yang Wanming, embaixador da República Popular da China no Brasil, que muito nos honra com sua presença. O Conselho Empresarial Brasil-China tem reiterado há tempos a necessidade de um olhar de longo prazo que se refere não apenas às relações com a China, mas ao próprio conjunto das relações exteriores do Brasil. O mundo está imerso em um processo de transição acelerado, quando as relações de poder, que constituem um dos fundamentos mais importantes das relações internacionais, têm como característica a instabilidade. Os recentes eventos internacionais, como, por exemplo, a recente reunião do G7 em Biarritz, evidenciaram a dificuldade de sequer ter uma agenda que tratasse dos temas mais importantes que afetam a economia mundial, e isso tendo em vista que o próprio G7 é um foro com um viés imensamente econômico. A própria precariedade dessa agenda pareceu criar espaço para que outros temas pudessem ser incluídos, como foi o caso das queimadas na Amazônia e a tentativa de incluir o chanceler do Irã no encontro de cúpula. Duas questões chamam a atenção daqueles que acompanham a evolução da conjuntura internacional. A primeira é a percepção cada vez mais generalizada de que o enfrentamento econômico-comercial entre a China e os Estados Unidos, ademais de não ter trazido até agora qualquer benefício às duas partes, parece ter como subproduto o aumento de risco de uma recessão mundial. Desde a crise de 2008, percebe-se certa ansiedade, tanto por parte das economias desenvolvidas como das economias em desenvolvimento, à espera da retomada do crescimento da economia global. Essa ansiedade tem levado os governos dos principais países desenvolvidos a pressionarem o governo da maior economia, dos Estados Unidos da América, a chegar a algum entendimento com a China que permita definir novas bases para a retomada do crescimento da economia mundial. A segunda questão tem a ver com o fato de que o endurecimento do enfrentamento comercial China-Estados Unidos tem sido endurecido politicamente pelo voluntarismo do presidente Trump que era até agora essencialmente voltado para questões mais diretamente ligadas ao comércio e às finanças internacionais, como tarifas, investimentos, propriedade intelectual, etc. A única exceção seria a questão da alta tecnologia, por seu óbvio impacto no setor de defesa. Exemplo recente dessa mudança de enfoque foi a declaração do presidente dos Estados Unidos de dar ordens às empresas norte-americanas de saírem da China, bem como qualificar o presidente Xi Jinping como inimigo e não mais como adversário ou competidor. Esse pano de fundo acima descrito leva à percepção de que o mundo está a atravessar uma conjuntura política e econômica extremamente instável. Talvez a característica predominante do momento que estamos a viver seja precisamente a instabilidade, ingrediente essencial das grandes transições. E é esse o contexto, o pano de fundo que o Conselho Empresarial Brasil-China tem buscado examinar à luz do que vai acontecer, à luz dos cenários possíveis e buscar introduzir na nossa relação, não apenas com a China, mas nas nossas relações exteriores, um olhar de longo prazo, uma parceria estratégica. E é precisamente isso o título do nosso encontro de hoje: oportunidades para o Brasil de uma parceria estratégica com a China. Não se trata apenas de aproveitar janelas de oportunidades que se abrem
de uma forma muito rápida e também podem se fechar de forma muito rápida. Trata-se de definir, à luz do interesse nacional, que nós podemos aproveitar na nossa parceria com a China, que seja uma situação que traga benefício tanto para o povo brasileiro como para o povo chinês. E esse é o nosso grande desafio, de buscar delinear os contornos de uma parceria estratégica entre o Brasil e a China. Dito isso, o Conselho Empresarial Brasil-China muito agradece a todos os participantes aqui presentes, em particular também aos nossos patrocinadores, a Siemens do Brasil, o Itaú BBA e o Bradesco, pela sua participação, que tornaram possível o evento de hoje. Muito obrigado a todos pela presença e bons trabalhos para todos. Passamos então a palavra ao senhor André Clark, presidente e CEO da Siemens no Brasil e diretor do Conselho Empresarial Brasil-China. Bom dia. É um privilégio tê-los aqui, tomar o tempo de vocês para a gente discutir essa questão tão importante que é a relação Brasil-China. É uma honra tê-los aqui. Embaixador, em nome do senhor, gostaria de congratular todos os presentes. Muitíssimo obrigado pelo apoio e pela presença. Conectar, criar, colaborar. São proposições, são verbos importantes que miram o longo prazo. A relação Brasil-China tem exatamente essa característica. É sobre o longo prazo, é sobre as infraestruturas, é sobre a geração de energia, é sobre a geração de alimentos, é sobre uma relação de longo prazo entre dois povos que têm cada vez mais se conectar. Conectar, criar e colaborar. A Siemens, presente no Brasil há 150 anos, 7 mil funcionários no Brasil, presente na China há 140 anos, 33 mil funcionários na China. São duas geografias que estão conectadas constantemente. Embaixador, juntos, nossas equipes e inúmeras equipes de empresas chinesas construíram grandes infraestruturas no Brasil nos últimos poucos anos. O futuro é absolutamente alvissareiro a esta relação, se considerarmos o longo prazo. Com isso, simplesmente agradecer a oportunidade, agradecer ao embaixador Castro Neves pela reciprocidade e camaradagem em nos deixar participar do Conselho. Conectar, criar, colaborar. Esses são os temas do dia. Façamos isso juntos. Muitíssimo obrigado. Na sequência, ouviremos o senhor Luiz Felipe Trevisan, diretor do Conselho Empresarial Brasil-China e diretor de Corporate Investment Banking do Itaú BBA. Bom dia a todos. Bom dia, senhor embaixador Luiz Augusto. Bom dia, senhor embaixador Yang Wanmin. Bom dia, André Clark. Bom dia a todos os convidados e colaboradores deste evento do CEBC. É com grande prazer e satisfação que o Banco Itaú BBA apoia e copatrocina esta conferência anual do CEBC. Podemos afirmar que estamos diante de um momento único de oportunidades para investimento no Brasil, principalmente investimentos de longo prazo, bem como um momento particular e também positivo para nossas exportações e incremento de um relacionamento entre o Brasil e a China. Ao mesmo tempo que a conjuntura interna proporcionará o maior volume já visto de ativos de infraestrutura a serem concedidos ou alienados à iniciativa privada, a conjuntura externa adversa traz volatilidade, mas também grandes oportunidades ao nosso comércio exterior. Somos importantes para a China, assim como a China é importante para o Brasil. A relação bilateral Brasil-China, historicamente positiva, pode se estreitar e se fortalecer ainda mais agora,
com um planejamento estruturado de longo prazo que pode pavimentar uma avenida para a cooperação comercial e de investimento entre os dois países. Nós, agentes financeiros, temos um papel muito importante em provermos soluções estruturadas e de serviços para que isso tudo aconteça e se conecte e, de fato, se torne uma realidade. Contem conosco. Desejo um bom dia a todos e que aproveitem o conteúdo que será compartilhado hoje. Obrigado. Convidamos o senhor embaixador Yang Wanming, embaixador da China no Brasil, para seu pronunciamento. Bom dia a todas e todos. Senhor, excelentíssimo senhor embaixador Castro Neves, presidente do Conselho Empresarial Brasil-China, estimados empresários brasileiros, chineses, senhoras e senhores. Antes de mais, eu gostaria de expressar meus parabéns por ocasião do Dia Nacional do Brasil. Desejo que este nobre país fique cada dia mais próspero e seu povo tenha muita felicidade e sorte. Foi com grande satisfação que recebi o convite para participar dessa reunião anual do CBC e agradeço pela presença de todos. Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer aos CBC por seus trabalhos de excelência nos últimos 15 anos. O tema dessa conferência é a parceria estratégica global com a China e as oportunidades para o Brasil. Perante as profundas transformações na conjuntura internacional, consolidar e ampliar as oportunidades recíprocas de desenvolvimento entre China e Brasil tem importância especial para ambos os países, tanto no presente como em longo prazo. Comemora-se este ano o 70º aniversário da República Popular da China. Ao longo desses 70 anos, sobretudo desde a implementação da política de reforma e abertura, a China alcançou notáveis conquistas no seu desenvolvimento. Entre 1978 e 2018, o PIB chinês cresceu a uma taxa média anual de 9,4%, um recorde mundial. Em 1978, a China era a 14ª economia do mundo. Correspondia a 1,1% da economia mundial e 4,6% da economia dos Estados Unidos. 40 anos depois, o PIB chinês chegou a 10,8 trilhões de dólares americanos, o que equivale a 13,1% da economia mundial e 60,5% da economia dos Estados Unidos. Na mesma época, a China recebeu mais de 1,7 trilhão de dólares em capital estrangeiro e investiu um total de 1,2 trilhão de dólares no exterior. Após a crise financeira internacional, a China vem contribuindo com mais de 30% nas taxas médias anuais de crescimento econômico mundial. Relações como essas fizeram a China crescer, trouxeram benefícios para o mundo e também criaram enormes oportunidades para a cooperação sino-brasileira.
Uma dessas oportunidades é o mercado e a abertura. A China mantém há uma década a posição de maior parceiro comercial e maior destino das exportações do Brasil, que, por sua vez, é a primeira nação da América Latina a alcançar um volume comercial na casa dos 100 bilhões de dólares com a China. Essa troca comercial, no entanto, responde por apenas 2,4% do comércio exterior da China. Isso quer dizer que ainda há uma larga margem para o aumento do nosso comércio bilateral, formada por mais de 400 milhões de pessoas, e classe média da China constitui o maior mercado consumidor do mundo com maior ritmo de expansão. O governo chinês reduzirá ainda mais as tarifas alfandegárias, eliminará as barreiras não tarifárias e diminuirá drasticamente os custos institucionais das importações. A China está ampliando cada vez mais a abertura do setor financeiro, promovendo a abertura do setor de serviços, aprofundando a abertura da agricultura, mineração e manufatura, e acelerando a abertura dos setores de telecomunicações, educação, saúde e cultura. Estima-se que, nos próximos 15 anos, as importações de bens e serviços da China vão superar a casa dos 30 trilhões e dos 10 trilhões de dólares, respectivamente. A demanda mútua por mercados e produtos, a grande complementaridade da nossa parceria e a contínua abertura da China fornecerão uma garantia importante para o crescimento estável do comércio entre os dois países. Tomando a carne bovina como exemplo, de 4 anos para cá, as importações chinesas do Brasil aumentaram 6 vezes, respondendo por quase 30% do total anual das exportações brasileiras. Estima-se que o consumo de carne bovina da China dobrará até 2026 e um volume anual de importações será maior que a produção anual da União Europeia. Este é apenas um exemplo para ilustrar o potencial do nosso comércio. Acredito que cada vez mais produtos diferenciados do Brasil terão acesso no mercado chinês. A segunda oportunidade é o alinhamento das nossas estratégias de desenvolvimento. O governo chinês vem ampliando a abertura ao exterior para alcançar um crescimento de qualidade, enquanto o governo brasileiro vem implementando uma agenda de reformas econômicas e sociais para impulsionar um crescimento sustentável. Nesse contexto, a iniciativa Cinturão e Rota oferece uma importante plataforma de aprofundamento da nossa parceria. Durante os 6 anos desde o lançamento dessa iniciativa, a China destinou mais de 90 bilhões de dólares em investimentos diretos ao país parceiros, onde foram criados cerca de 300 mil empregos. Segundo a previsão de instituições financeiras internacionais, o investimento chinês no exterior chegará a 2 trilhões e meio nos próximos 10 anos, com foco em países participantes
da BRI, cobrando grandes projetos de infraestrutura, energia e recursos naturais, assim como setores de turismo, comércio eletrônico, cultura e educação. Um relatório do Banco Mundial aponta que a iniciativa reduzirá, em média, tempo de frete mundial entre 1,2% e 2,5%, com uma queda dos custos do comércio internacional entre 1,1% e 2,2%. A cooperação sino-brasileira na BRI facilitará a coordenação de vantagens de capital, tecnologia e equipamento da China com as demandas do Brasil de melhorar a sua infraestrutura e superar o gargalo de logística, de modo de liberar o potencial da nossa parceria e melhor definir as prioridades. E com isso, subirmos juntos a estágio superior da cadeia produtiva internacional. Atualmente, os dois lados estão discutindo o alinhamento entre a BRI e o Programa de Parceria de Investimento, PPI, do Brasil. Investimento mútuo alcançará novo patamar. Se pudermos aproveitar essa oportunidade para fortalecer ainda mais a coordenação da política macroeconômica e encontrar modo de cooperação que atenda às características do mercado brasileiro e às expectativas comerciais de empresas chinesas em relação ao modelo de negócios, normas regulatórias e modelagem de financiamento. A terceira oportunidade é a inovação tecnológica. A nova revolução tecnológica e as transformações industriais estão remodelando a estrutura econômica global, abrindo espaço infinito para a parceria sino-brasileira. A China está implementando uma estratégia de desenvolvimento movido pela inovação, com o objetivo de promover a transição do fabricado na China para o criado na China, da velocidade chinesa para a qualidade chinesa, de grande país manufatureiro para uma potência manufatureira. Atualmente, as despesas anuais em pesquisa e desenvolvimento da China ocupam a segunda posição mundial e mantém crescimento de 2 dígitos. A China é país com maior número de profissionais empregos em pesquisa e desenvolvimento e de patentes de invenção, tanto em pedidos como em outorgas. Além disso, novas tecnologias como logística inteligente, pagamento móvel, telemedicina, etc., estão injetando novo ímpeto na economia chinesa. O Brasil é uma importante nação emergente no setor tecnológico, com avanços significativos nos campos da agricultura, biologia e aeroespacial. Existe uma boa base da cooperação bilateral nas áreas de tecnologia aeroespacial, ciência agrícola e pesquisa básica. Até hoje, o programa de satélites CIBERS ainda é dos melhores exemplos de cooperação de alta tecnologia entre duas grandes nações em desenvolvimento. Podemos ainda explorar parcerias em setores emergentes como 5G, comércio eletrônico, biotecnologia, nanotecnologia,
inteligência artificial e cidades inteligentes, fortalecer a integração entre educação, pesquisa e indústria, promover a cooperação em áreas corretas, a transferência de tecnologia, pesquisa e desenvolvimento conjunto e capacitação de pessoal, criando novos motores para o aprofundamento do relacionamento bilateral. Caros amigos, o presidente Xi Jinping apontou que o mundo está passando por grandes mudanças, nunca vistas nos últimos 100 anos. A ascensão das economias emergentes como China e Brasil é a principal característica dessas mudanças, que vai moderar profundamente a conjuntura mundial e a ordem internacional. Um bom desenvolvimento da nossa parceria estratégica global beneficiará não apenas um crescimento de cada um, como também a construção conjunta de uma economia mundial mais aberta, inovadora e inclusiva, e a criação de uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade. Devemos ver também que a economia mundial hoje sofre o grave impacto do multilateralismo e o protecionismo. A guerra comercial iniciada unilateralmente pelos Estados Unidos impôs uma séria ameaça à normalidade do comércio internacional. Aumentou os riscos externos para o desenvolvimento das economias emergentes e acrescentou a incerteza ao bom andamento da cooperação China-Brasil. Nunca foi tão essencial e urgente que nossos dois países defendam em conjunto o sistema multilateral de comércio e promovam a reforma da governança econômica global. Espero que CBC continue na vanguarda da promoção da parceria bilateral, oferecendo ideias e sugestões ao reunir a sabedoria de todos. Vamos trabalhar arduamente para melhor aproveitar as oportunidades, levando adiante a cooperação pragmática China e Brasil. Amigos, para finalizar, eu gostaria de agradecer novamente pelo convite do CBC e desejo pleno sucesso a essa conferência anual. Obrigado a todos.